Capítulo 11. Ofensa e ressentimento. Misericórdia, filha da senhora Valente, após conversar com o pastor, resolveu visitar uma amiga que não via desde muito tempo. Sempre que ia à casa dessa amiga, as empregadas diziam que a patroa não estava em casa. O nome da amiga era Ofensa. Ofensa sempre foi uma menina radiante e atraente, admirada e querida por todos os que não a conheciam muito bem. Toda a família dela trabalhava para o pastor, e a própria Ofensa entrara para o serviço dele tão logo saíra da escola. Na época em que toda a vila estava alvoroçada com a partida de Grande Medrosa para os lugares altos e com as tentativas dos parentes em trazê-la de volta, Ofensa pensou em pedir ao pastor que também a levasse para as montanhas. Ela sabia que Misericórdia, sua ex-colega da escola, e a bondosa senhora Valente também havia estado nas montanhas e invejava o novo nome das duas, como também a graça e a alegria que caracterizava todos os serviços delas. E agora a pobre e feia grande medrosa também empreendia a jornada para os lugares altos. Ofensa ficou com inveja de grande medrosa, e o desejo de ela mesma fazer a jornada aumentou, porém uma coisa a impedia de partir para os lugares altos. Ofensa não era só muitíssimo capaz e eficiente em tudo o que empreendia, mas também era bonita e estava acostumada a receber a admiração e o respeito dos pastores mais jovens da Vila Grande Apreensão, bem como de outras pessoas da vila que não estavam a serviço do pastor. De todo modo, ela entregara seu coração ao mais alto, forte e bonito dos pastores, Confiante, uma das pessoas que o pastor amava de forma especial e em quem muito confiava. Ele era amigo íntimo e vizinho da família dela, e ele e Ofensa foram colegas da escola. Ofensa, desde que percebera que era bonita e atraente, nunca duvidara de que realizaria o desejo de seu coração, tornar-se esposa dele. Na verdade, por um tempo, a íntima amizade entre os dois fora notável, mas Confiante, por alguma razão, foi se afastando gradualmente dela. Apesar de continuar amigo dela e de sempre visitá-la em sua casa, não demonstrava mais vontade de ser o amor da vida de Ofensa. Ofensa de início com impaciência e depois com temor, começou a se preocupar com aquela inesperada mudança de atitude dele em relação a ela. Contudo, a verdadeira razão para o afastamento dele era a última coisa que ela estava disposta a aceitar, a saber que, à medida que crescia e se desenvolvia, ficava bastante evidente que seu nome descrevia com exatidão a natureza de sua pessoa. Ela era doce, graciosa e delicada como uma flor sob a cálida luz da admiração, quando conseguia o que queria. Entretanto, quando seu desejo era negado ou ela não era admirada, ficava tão mal-humorada, difícil, indelicada e desagradável que toda a sua volta se sentiam infelizes e desconfortáveis. Confiante, bondoso e fraternal, tentara diversas vezes conscientizar Ofensa dessa falha desagradável. Ele até caçoava dela por causa disso, mas ela não conseguia aceitar a verdade, nem mesmo partindo dele, e sempre que ele tentava ajudá-la nesse sentido, ela o tratava de maneira rude. Caía num silêncio tão mal-humorado que ele desistiu de tentar ajudá-la a superar essa falha e também nunca mais acalentou o pensamento de se casar com ela. Ofensa, incapaz de enfrentar o fato de que seu pecado era o motivo de o desejo de seu coração não se realizar, continuou alimentando esperanças, relutante em partir para os lugares altos enquanto o assunto com Confiante não estivesse resolvido. Certo dia, ela sofreu um terrível choque ao descobrir que Confiante superara totalmente qualquer sentimento por ela e agora estava comprometido com sua irmã mais nova, Gentileza. Foi como se um raio a tivesse atingido. Gentileza, embora não tivesse os talentos nem a beleza da irmã, fora abençoada com um temperamento suave e abnegado, algo que faltava à pobre Ofensa. Abalada, Ofensa lançou mão de todo o seu orgulho a fim de esconder a dor de seu coração. Em vez de enfrentar a verdade que ela mesma fora a causa de seu coração partido,
culpou confiante, e o amargo ciúmes da irmã tomou conta de sua alma. Assim, a pobre ofensa, enquanto os culpava, acalentava o que considerava uma falta cruel cometida contra ela e ansiava por um bálsamo para seu orgulho ferido. Ficou muito vulnerável à tentação e começou a aceitar a atenção de ressentimento, o antigo admirador, rico e jovem admirador do Banco Ramo, em grande apreensão. O pensamento de que o amado da irmã, embora fosse o mais excelente pastor do vale, era do ponto de vista mundano, inferior a ressentimento em aparência, riqueza e posição social, dava certo consolo ao seu coração ferido. Ofensa que conhecia ressentimento desde criança, sabia muito bem que ele era de temperamento esquentado, impetuoso e teimoso. Todavia, ela preferiu pensar que agora ele era homem e sabia dominar seus impulsos, e que o amor dele era tão grande que, pelo menos, não sofreria por não ser amada. Ofensa, para a tristeza e inquietação da família e preocupação de todos os amigos e companheiros de trabalho, anunciou seu noivado com ressentimento, também conhecido como um dos principais inimigos do pastor. Sem muita demora, eles se casaram. Depois do casamento, os amigos e antigos companheiros dela quase não a viram mais. Ela garantia, no entanto, que o casamento não afetaria o relacionamento deles e que ela continuaria a se dedicar o mais que pudesse ao serviço do pastor, pois tinha muita esperança de conseguir dobrar os sentimentos do marido e ser o instrumento para torná-lo amigo do pastor. Todavia, como todos previam, uma vez casados, o rancor implacável que o marido sentia pelo pastor só fez aumentar com o insucesso dele em impedir a jornada de grande medrosa aos lugares altos. A pobre ofensa, com sua sincera devoção ao pastor, seu inextinguível desejo de ir aos lugares altos e seu coração e orgulho ferido, logo se viu obrigada a romper a ligação com todos os amigos e companheiros de trabalho. É verdade que, de início, ela quase se sentiu agradecida por ter de fazer isso, por escapar à secreta condenação de todos por haver escolhido se casar com o inimigo do pastor, e também por poder evitar a visão da felicidade quase perfeita da irmã com confiante. Todas essas coisas lhe pareciam insuportáveis, e a satisfação do novo status de proprietária de uma das maiores casas de grande apreensão era tão atraente que ela achou bem fácil concordar com a vontade do marido de se afastar de todos os antigos contatos e começar a vida com um círculo totalmente novo de amigos e conhecidos. Ofensa logo descobriu que isso não era tão simples. Ela sempre vivera numa casa em que a presença e o amor do pastor eram as influências predominantes, e embora ela fosse muitas vezes desagradável e egoísta, os outros sempre reagiram a seus destemperos com amor e a perdoavam. Entretanto, ela agora vivia num ambiente que desconhecia a graça, o verdadeiro amor e o perdão. Além disso, ela não demorou a descobrir que não era de forma alguma a dona da casa de seu marido. Estava bem longe disso. A velha senhora Taciturno, sua sogra viúva, veio morar com eles e continuava a exercer forte influência sobre o filho. Ela administrava a casa e, em pouco tempo, o relacionamento entre a egoísta e obstinada senhora Taciturna e sua enérgica e mimada nora tornou-se o pior possível. A sogra passava dias sem dirigir a palavra à nora e se mantinha fechada no quarto, onde o filho a visitava e passava longas horas ouvindo suas queixas contra a ofensa. Verdade seja dita que ressentimento, quando estava em companhia da esposa, também ouvia queixas quase tão amargas contra a mãe. Por isso havia momentos em que ele, no meio da guerra das duas mulheres, pensava que teria sido melhor permanecer solteiro, que o casamento estava longe de ser algo idílico. Não demorou muito para que a ofensa também passasse a ter a mesma opinião. Bem no fundo do coração, ela sempre soubera que estava cometendo um erro ao se casar. Nunca esqueceria o dia em que o próprio pastor também lhe dissera isso. Contemplando-a com um semblante muito sério, mas compassivo, ele lhe dissera exatamente a razão pela qual ela estava se casando.
porque insistia em fugir da verdade acerca de si mesma, em vez de enfrentar os fatos. O pastor pusera diante dela as opções: romper o noivado com ressentimento e ir para os lugares altos com ele, ou prosseguir com os planos de casamento apenas para descobrir que rompera o relacionamento com ele e que ela mesma não fora absolutamente transformada. Ofensa caíra aos pés dele e dissera que precisava se casar com ressentimento, que não podia viver sem amor, que fora tão injustiçada e ferida que nada mais a realizaria. Disse também que naquele momento estava tão ferida e fraca que não podia pensar nos lugares altos, que precisava de amor, solidariedade, bondade, proteção e de uma casa sua, em que pudesse esquecer o tratamento cruel que recebera. Contudo, seria sempre sua seguidora, sempre. Desde aquele dia, Ofensa não viu mais o pastor pessoalmente, nem ouviu a voz dele. Vira-o algumas vezes de longe, passando pela rua, liderando seu rebanho ou conversando com algum de seus pastores. Entretanto, desde o dia que se casara com ressentimento, com plena consciência de que jamais poderia convidar o pastor-chefe para vir à sua casa, nunca mais tivera contato pessoal com o pastor. A pobre Ofensa vivenciou a angústia dos que tiveram contato com ele e o perderam. As almas que levantaram os olhos para o seu Senhor uma vez devem morrer ou contemplá-lo de novo. Certo dia em que o marido, como sempre, estava no banco e taciturna num de seus acessos de mau humor, Ofensa, depois de ficar trancada em seu quarto melancólica, triste, quase em desespero, isolou-se com a filhinha de 3 anos num lugar escondido do jardim, a fim de fugir aos olhares curiosos dos empregados. Estes, como ela sabia, espionavam-na o tempo todo por ordem da sogra, relatando-lhe tudo que a nora fazia. A filhinha era seu único conforto, aquela coisinha doce que taciturna sempre tentava atrair para o seu quarto a fim de mimá-la. Pequena represália, ressentimento insistira em dar à filha o nome de solteira da mãe. Embora seu apelido fosse Desforra, já entendia que quando a mãe a proibia de fazer alguma coisa, ela tinha apenas de ir com passinhos incertos até a vovó para conseguir o que queria. Assim, além de ganhar um beijo de compaixão, também ganhava um doce, pois a vovó sabe do que as menininhas gostam, mesmo que a mamãe não saiba. Ofensa, sentindo o frio no coração, começou a perceber que sua sogra não era uma rival implacável apenas no afeto do marido, mas também começava a usar todos os meios disponíveis para se interpor entre ela e a filha. Essa terrível constatação levou-a ao desespero. Enquanto estava sentada sozinha no jardim, pranteando a dor de seu coração, ouviu o barulho do portão de ferro sendo aberto. Espiou através da cerca viva de louro, a fim de ver se alguém se aproximava, sentindo que não aguentaria uma visita naquele momento. Para sua surpresa, viu Misericórdia, a pastora. Sabia muito bem que o marido e a sogra haviam dado ordens para que as empregadas mandassem embora qualquer amigo conhecido dela que trabalhasse para o pastor. A visão do semblante bonito, gentil e pacífico de Misericórdia trouxe-lhe de volta à memória tudo de que ela abrira mão de livre e espontânea vontade e perdera: sua felicidade, seu adorável trabalho, seus amigos e sua casa. E essa lembrança inundou seu coração de tristeza. Ela ansiava por amizade, pelo toque de uma mão realmente amorosa, pelo som de uma voz amigável. Acima de tudo, desejava falar com alguém que conhecesse o pastor, e seus anseios mostraram-se irresistíveis. Se Misericórdia tivesse batido à porta, teria sido despachada com a pólida afirmação de que a patroa não estava em casa. Ela tinha de impedir que a pastora batesse à porta. Por isso, oculta pela cerca viva, chamou em voz baixa e em tom de súplica: Misericórdia! Misericórdia! É mesmo você? Vem aqui! Misericórdia ouviu a voz trêmula e respondeu de imediato: Querida Ofensa, é você que está aí? Oh, como estou feliz por finalmente encontrar você! Ela deu a volta na cerca viva e veio em direção à amiga.
Com uma expressão de tal bondade e amor que Ofensa se levantou e lançou os braços em volta de Misericórdia. Depois encostou a cabeça nos ombros da amiga e irrompeu num choro de partir o coração. Elas ficaram abraçadas em silêncio algum momento, enquanto a pequena desforra observava maravilhada o semblante da recém-chegada. Por fim, a pobre Ofensa, compelida por sua mágoa e sua tristeza, desabafou com a solidária amiga toda a trágica história de seu infeliz casamento. Não aguento mais essa situação, exclamou, deixando escapar um soluço. Tenho de deixar esta casa. Não posso mais viver com ressentimento e taciturna. Não posso, não posso. Só que se eu deixar meu marido, eles vão reivindicar o direito de ficar com a minha filha. Se eu escolher ir embora, eles têm o direito de ficar com a pequena desforra, e não consigo viver sem ela. Deus tenha piedade de mim. O que vou fazer? Às vezes acho que a única solução é acabar com a minha vida. Misericórdia, com os braços amorosos em volta da sofredora amiga, sussurrou com voz gentil. Ofensa, você esquece que existe uma solução bem diferente para o seu problema e sabe qual é. Conte ao pastor o que me disse e pergunte a ele o que fazer. Então, faça tudo o que ele te mandar. O pastor? Choramingou a Ofensa com voz desolada. Ele nunca mais vai querer falar comigo. Dei as costas para ele e lhe desobedeci. Ele não vai me ajudar agora. Misericórdia, pois me avisou que aconteceria exatamente isso e endureci meu coração. Não escutei, insultei o Espírito da Graça e o reneguei. O pastor vai dizer que não pode fazer nada por mim, pois tudo o que está acontecendo comigo é resultado de minha desobediência. Ah, se eu tivesse escutado, se pudesse voltar no tempo, para antes do momento em que pequei. Ele não vai dizer nada desse tipo, afirmou Misericórdia em tom sério. Saiba que o que está dizendo a respeito dele não é verdade. Ele esperou com todo amor e paciência até chegar o momento de você, enfim, estar pronta para ouvi-lo e pedir a ajuda dele. Então qual é o sentido daquela terrível passagem das Escrituras? Perguntou com um tom de desespero ou ofensa. Aquela que diz: com mais severo castigo merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e insultou o Espírito da Graça? E aquela, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. E aquela outra, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificados de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Hebreus 10, 29, 26, 27 e 6, do 4 ao 6. Querida Ofensa, disse Misericórdia com ardor, entenda que esses versículos não se aplicam ao seu caso, porque você está arrependida. Você não precisou de mim nem de ninguém para se arrepender. A evidência de que a pessoa insultou o Espírito da Graça é que ela perdeu a capacidade de querer se arrepender e ser restaurada. Na verdade, quer continuar a crucificar o Filho de Deus e a rejeitar o Espírito Santo. Mas você está tão ansiosa para ser restaurada e ter de novo comunhão com o Salvador, que não terá descanso nem paz até consegui-lo. Esse é um sinal infalível de que o Espírito dele está operando em você neste momento e que já começou a restaurá-la. Mas insistiu a Ofensa ainda com um tom de desesperança na voz. E aquele versículo que diz que Esaú, quando quis se arrepender, não pôde fazê-lo. Quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Hebreus 12, 17. Veja, era muito tarde para ele ser perdoado, mesmo quando quis se arrepender. O versículo não diz nada disso, declarou Misericórdia em tom decidido. Você entendeu errado, Ofensa. O versículo diz que Esaú vendeu sua primogenitura por um bocado de comida e depois se arrependeu de ter feito isso. Quis recuperar a bênção de filho primogênito que já pertencia a Jacó. Embora tenha se arrependido de haver desprezado seu direito de primogenitura,
Já era muito tarde para tê-los de volta. Isso é bem diferente de dizer que o pastor não irá perdoá-la, estando você arrependida de lhe haver desobedecido. Querida ofensa, não entendeu o verdadeiro sentido do versículo? Você, como Esaú, desprezou a oferta do pastor de ir aos lugares altos, porque preferiu casar-se com ressentimento, e não poderá alterar isso. O que foi feito não pode ser desfeito. Apesar de você ter derramado, na forma de lágrimas, a infelicidade de seu coração e seu arrependimento pela escolha errada que fez quando estava amargurada e infeliz, você está casada com ressentimento e é a nora da pobre senhora taciturna. Não há como desfazer essa realidade, por mais arrependida que você esteja. Nesse sentido, o que está feito, apesar do seu arrependimento. Mas isso não quer dizer que o pastor não a ame nem a reconheça mais, tampouco que se recuse a ajudá-la. Isso quer dizer que você precisa da ajuda dele mais do que nunca, agora que se encontra nessa situação difícil e triste. Minha querida ofensa, será que você vai se dar conta disso tudo e procurar a ajuda dele sem perda de tempo? Você sabe muito bem que ele pode mudar tudo e conseguir uma vitória nesse cenário de derrota. Aliás, isso é o que ele mais gosta de fazer. Ah, quem dera as coisas fossem assim, gemeu a ofensa, ofegando as mãos. Se você pudesse ir até ele, contar-lhe como estou arrependida, implorar o perdão e a ajuda dele, nada me parecerá ruim demais se eu puder ter a comunhão com o pastor outra vez. Estou aqui, disse uma voz forte, mas gentil, logo atrás dela, e as duas ergueram os olhos e viram o pastor. Ofensa levantou-se na mesma hora. Misericórdia lançou-lhe um olhar amoroso, sorriu-lhe e foi embora. O pastor colocou as mãos sobre a cabeça inclinada da pobre ofensa e declarou que a perdoava e abençoava. Em seguida ergueu-a pelas mãos e ambos se sentaram e ficaram conversando muito tempo. Ofensa, sentindo grande alívio, contou-lhe sua triste história e por fim reconheceu. Aconteceu tudo exatamente como disseste. Recusei-me a enxergar a verdade. Me coloquei nesta situação difícil. Minha sogra me odeia. Meu marido não me ama mais. E os dois estão determinados a afastar minha filha de mim. Ela soluçou de novo, mas prosseguiu. Não posso mais ficar com ele. Não o amo. Nunca o amei. Ele me proíbe de manter qualquer contato contigo, com teus amigos. Sou uma pobre prisioneira em minha casa. E se sair daqui, perco minha filha. Sua filha é dele também, corrigiu brandamente o pastor. Misericórdia estava certa, continuou em tom pausado e calmo. Ela disse a você que não há como desfazer o que construiu de livre e espontânea vontade. Você se casou, e apesar de se arrepender até as lágrimas, não há como voltar atrás. Ela gritou angustiada. Então o que vou fazer? Não tenho esperança de sair dessa situação. Tenho de ficar aqui como escrava de ressentimento de taciturna até morrer? De jeito nenhum, disse o pastor em tom firme e jovial. Você não pode mudar o fato de que se casou, nem fugir ao casamento. Mas pode sair mais que vitoriosa dessa situação e transformar essa derrota em vitória. Mas que vitória enquanto estou casada com ressentimento? Suspirou ela incrédula. Meu senhor, o que isso quer dizer? Sim, com certeza você pode ser vitoriosa, insistiu ele. Lembre-se da última vez que conversamos, quando a convidei para ir aos lugares altos? Sim, disse ela olhando para ele ainda muito confusa. Bem, disse ele dirigindo a ela um sorriso maravilhoso. Pergunto de novo, quer ir comigo aos lugares altos, ofensa? Mas acabaste de me dizer que não posso deixar meu marido, apesar de odiá-lo, retrucou ela ofegante. Nada pode ser feito para ajudá-la nessa situação, até você aprender a amar seu marido e sua sogra, respondeu o pastor de forma gentil e séria. E você só aprenderá a amá-la quando for aos lugares altos do amor. Você aprenderá a amá-lo sem reserva e a se entregar a ele sem pedir nada em troca. Ofensa caiu em prantos outra vez. Mas não consigo, disse ela com tristeza. Ninguém pode ser forçado a amar, meu senhor. Não sinto amor por eles, apenas ódio. Sim, ódio de verdade.
O tempo todo tenho os piores sentimentos de mágoa e raiva em relação a eles. Não consigo mudar esses sentimentos, são fortes demais. Não estou falando de você se obrigar a amar seu marido, respondeu o pastor em tom suave. Sei que você não ama nem seu marido nem sua sogra. Sei que sente raiva deles. Mas agora estamos falando do seu amor por mim. Está disposta a ser minha discípula de novo, ofensa? Oh, sim, exclamou ela. Desejo isso de todo o coração. Não há dúvida de que você, minha discípula, está odiando alguém. Porém, irá amá-los como eu os amo. É verdade que hoje você os odeia, mas permitirá que eu as leve aos lugares altos e plante a semente do amor em seu coração. Então descobrirá que não só é possível amar seu marido e sua sogra com alegria e verdadeiro amor, como também será capaz de ajudar a ambos com o amor que sentirá por eles. Como isso é possível? Sussurrou ela. Como poderei ir aos lugares altos e ainda ficar aqui presa nesta casa? Ele sorriu. Existe um atalho, ofensa, que vai desta casa cheia de mágoa e sofrimento até os lugares altos do amor. Reconheça que é um caminho mais árduo que aquele que percorreria quando a convidei a me seguir da primeira vez. No entanto, esse é um caminho possível e real. Deixe-me contar-lhe um segredo. Se você admitir de maneira honesta e sincera o fato de que foi por sua culpa que Confiante não pôde amar você e preferiu sua irmã, se reconhecer que nem ele nem sua irmã tiveram culpa neste assunto, se reconhecer com alegria e mansidão que os dois têm todo o direito de se amar e de ser felizes, apesar de sua situação ser diferente, você estará meio caminho dos lugares altos. Você descobrirá que nesta casa, em seu coração, estarão crescendo as flores celestiais da aceitação com alegria de tudo o que lhe acontece. Isso será difícil para mim, disse Ofensa em voz baixa. Tem uma coisa ainda mais difícil, disse ele em tom gentil. Difícil, mas não impossível. Se você suportar com atitude de perdão o antagonismo de seu marido e de sua sogra e usar isso como um meio de conseguir vitória sobre o seu eu, sem cair na autocomiseração ou ficar presa ao rancor, sabe o que acontecerá, Ofensa? O quê? Perguntou ela. Você se descobrirá nos lugares altos e verá que a flor do amor floresceu em seu coração. Será capaz de amar e se deliciar por amar as duas pessoas que hoje você odeia, e o melhor de tudo é que também poderá ajudá-los. O amor cedo ou tarde muda tudo. Sim, você descobrirá que alcançou os lugares altos sem nem mesmo sair de casa, porque o amor não entra à força no coração. Apenas quando você aceita as pessoas como elas são e as perdoa por tudo o que fizeram e fazem contra você, isso é perdão. Está disposta a fazer isso? Ofensa olhou para ele através das lágrimas e sussurrou: Sim, Senhor, torna isso possível para mim. Nesse momento, sua filhinha, que estivera brincando com uma bola no gramado, correu para se sentar onde estavam a mãe e o pastor e levantou os bracinhos para que a mãe a pusesse no colo. Ofensa pegou-a com amor e, apertando o rostinho da criança contra o seu, disse com um soluço: Desforra, sua mãe vai começar uma nova vida. Sabe, disse o pastor calmamente, com um sorrisinho brincalhão em seus lábios, não gosto mesmo desse nome para uma criança. Você não quer chamá-la, claro, apenas entre nós, por outro nome, Ofensa? Sim, disse Ofensa, ruborizada. Que nome, meu senhor? Por que não a chama Aceitação com Alegria? Acho que nem o pai irá se importar de o apelido dela ser Alegria. E para você, ela pode ser a pequena flor da aceitação com alegria que cresce em sua casa. Sim, concordou Ofensa. É um nome lindo, e quando a chamar assim sempre me lembrarei do que acabas de me dizer. O pastor, com um maravilhoso sorriso estampado no semblante, disse: Também não gosto do seu nome. Não é um nome bom para uma discípula minha. Não gostaria também de mudar seu nome? A mulher que perdera o homem que amava por possuir um caráter muito semelhante ao próprio nome, olhou para o pastor e, com lágrimas nos olhos, sem conseguir pronunciar nenhuma palavra, anuiu com a cabeça. Então você se chamará Suportando com Amor ou Perdão, decidiu ele em tom gentil.
Dito isso, pegou uma das sementes do amor em forma de espinhos afiado e, num gesto delicado, mas com mão firme, plantou-a no coração dela e foi embora. Assim que o pastor se retirou, a mulher que estava prestes a ir a um lugar alto sem sair de casa, subiu para o seu quarto, banhou-se e vestiu o vestido mais bonito. Depois foi ao apartamento da senhora taciturna, bateu à porta e, sem esperar a resposta, entrou no quarto. A anciã olhou-a com expressão mal-humorada e não disse nenhuma palavra. Mãe, disse perdão gentilmente. Vim lhe dizer que estou arrependida por ter sido uma filha desagradável e insensível e pedi seu perdão. Espero ser diferente no futuro. Belas palavras, vociferou a idosa senhora. Fico feliz de ver que afinal você tomou juízo e reconheceu seu comportamento abominável. Contudo, ofensa, posso garantir que é necessário mais que palavras para me convencer da sua sinceridade. Vamos ver nos próximos dias como você se comportará e se está mesmo disposta a ser a esposa submissa e obediente que meu querido filho merece. Atos, e não belas palavras, são um verdadeiro sinal de arrependimento. Sim, mãe, concordou brandamente. Perdão e, de repente, beijou a anciã pela primeira vez em muitos meses. O pastor dissera que cedo ou tarde o amor que fora plantado em seu coração mudaria a senhora taciturna e também seu marido. Ela devia aguardar com confiança, esperança e em paz a mudança que viria. Poucas horas depois, Ressentimento, ao chegar em casa, subiu para seu quarto e evitou a esposa como agora era seu costume. No entanto, ouviu uma leve batida à porta do quarto e ficou atônita ao ver Perdão diante dele quando abriu a porta. Ela se aproximou dele e disse com voz trêmula e baixa: Vim para dizer que preciso muito do seu perdão, pois fracassei como esposa e tenho sido muito egoísta, exigente e insensível. Ele fixou o olhar nela um momento, sem dizer nada, notou-lhe o olhar gentil, humilde e suplicante, e então perguntou com voz estranha: Você esteve conversando com o pastor, ofensa? Ela estremeceu, mas respondeu em tom baixo: Sim. Ele fez silêncio outra vez. Ela não conseguia adivinhar os pensamentos dele. Não podia imaginar que ele rememorava o momento em que estivera no alto da montanha com os amigos, tentando convencer Grande Medrosa a voltar para casa. Viu-se mais uma vez ao lado dos precipícios, embrenhado na grande floresta e na névoa, ouvindo à medida que ele e seus amigos se aproximavam com ameaças e zombaria, a voz de outra mulher a suplicar com medo: Pastor, pastor, onde você está? Venha me ajudar. Logo depois, houve o grande salto do libertador em resposta à súplica da mulher, que foi salva da mão deles. Ressentimento olhou para a ofensa e finalmente declarou: As coisas correram de forma tão lamentável em nossa vida de casados que, se ainda houver tempo, precisamos fazer algo a respeito. Se o pastor puder nos ajudar a começar tudo de novo, estou disposto a deixá-lo fazer isso.